novo e vivo caminho. Oh, glória a Deus, aleluia. Podem sentar, amém. Glória a Deus. Como é maravilhoso, né? Poder sentir a presença do Senhor. E eu tenho certeza que nessa noite, né, nós já tivemos esse privilégio tão maravilhoso, né? O Espírito Santo de Deus já se faz presente nesse lugar. E é muito bom poder ouvir a voz de Deus e poder experimentar, né, da sua presença. Amém? Eu sou a pastora Jane, né? Para quem não me conhece, eu sou casada com o pastor Neto. Temos 3 filhas, Melissa, Rebeca e Isabela. Essas crianças mais agitadas que você vê aqui dentro da igreja são as nossas filhas, amém? Então, orem por nós em nome de Jesus. Hoje nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. E eu sei que é um dia, né, especial, é o Dia das Mães. Mas, né, nós tentamos adaptar algo que vai envolver todos nós, né? Todos nós vamos aprender um pouquinho mais nessa noite. E você pode, em alguns momentos, pensar assim: meu Deus, mas eu não tenho experiência sobre isso, né? Em alguns momentos a gente vai falar um pouco sobre maternidade, né? Sobre ser mãe. E talvez você vai pensar assim: mas essa palavra não é para mim. Mas se você não é mãe, né? Você será. Se você, né, talvez não tenha, né, esse desejo no seu coração, é importante você aprender, né, sobre ele também, amém? Então nós vamos falar nessa noite sobre singularidade, certo? Eu sei que é muito, como é que eu posso dizer? É muito importante a gente estar frisando nos dias atuais que a gente está vivendo, né, sobre a importância de nós entendermos quem somos e a que viemos nessa terra, não é verdade? Porque o mundo hoje está tomado e a mídia está tomada, né, pelas, como é que eu posso dizer? Pelas tendências de imitação. É ou não é verdade, gente? As pessoas olham as redes sociais e literalmente as pessoas querem, né, ser aquelas pessoas, né? Às vezes você nem sabe a realidade daquela pessoa, mas você já olha e já pensa assim: nossa, fulano consegue fazer isso, né? Cicrano consegue fazer aquilo. E muitas vezes nós estamos entrando nesse campo da comparação. E nessa noite nós vamos falar sobre isso e vamos contextualizar com uma história bem interessante na Bíblia, né, de uma mulher que a Bíblia está recheada de muitas mulheres que foram realmente excepcionais, né? Muitas mulheres que foram assim extraordinárias e elas foram singulares dentro do seu propósito, dentro do seu chamado. Mas nós queremos destacar nessa noite, tem uma mulher que realmente ela teve uma bravura, né, muito grande, e ela teve uma coragem assim excepcional. E nessa noite nós vamos aprofundar um pouquinho dentro da história dela, certo? Então eu queria já fazer uma pergunta para você nessa noite. Você se considera uma pessoa singular? Sim ou não? Amém? Vocês estão tão quietinhos, gente? Amém? Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não tenho o costume de pregar com esse microfonezinho, só o pastor Neto. Mas eu estou com um pouquinho de crise de tendinite hoje. E eu precisei usar, né, esse microfonezinho hoje. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Amém? Glória a Deus? Glória a Deus, amém. Então, nós vamos começar, né, refletindo um pouco sobre nós mesmos. Você se considera uma pessoa singular? Todos nós, você pode até pensar aí no seu lugar: pastora, mas eu já ouvi tantas palavras que falam sobre isso, que nós não somos iguais, que a gente não deve ser igual. Nós ouvimos mesmo, né? E essa, na verdade, é uma das frases mais ditas pelas nossas mães. Quem aqui tem mãe sabe que essa é a frase preferida de toda mãe: você não é todo mundo. É ou não é verdade? Toda mãe
mãe fala isso. Eu já ouvi várias vezes isso. E eu tenho certeza que você também já ouviu. Mas muitas vezes as mães, elas falam sobre isso. Elas ensinam sobre isso. Mas na hora delas viverem isso, elas não conseguem. Na prática, muitas vezes, a maioria das mães querem comparar-se com outras e querem imitar outras mães. É ou não é verdade? Vocês já observaram isso? Tem muita mãe que às vezes comparam os filhos, né? Eu queria que você fosse estudioso igual o seu primo, né? Eu queria que você fosse obediente igual ao vizinho. É ou não é verdade? Nós ouvimos isso muitas vezes das nossas mães. Mas a maioria das nossas mães tem esse problema de muitas vezes encarar a maternidade pelo lado de: eu não sou uma boa mãe, eu acho que fulano é melhor do que eu. E aí vai entrando, né, nessa paranoia. E nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele quer trazer clareza aos nossos corações para entender quem nós somos de fato. Nós nascemos únicos. Nós somos singulares para Deus. Não tem ninguém no mundo que é igual a você. Você é uma pessoa única nesta terra. E a gente precisa ter esse entendimento dentro de nós. A gente escutou muito nossos pais falarem isso, que a gente não é todo mundo, mas a gente insiste em comparar-nos a outras pessoas. E a verdade é que Deus nos fez para sermos singulares. E é sobre singularidade que nós vamos estar estudando nessa noite. Amém? Abram a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo 2. Isso aqui é maternidade, gente. Meu Deus. Isso é um exemplo, viu, gente? A gente combinou, não foi? Para poder demonstrar aqui um pouco sobre, né, os desafios da maternidade. Êxodo capítulo 2, versículo 10. Amém? E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e o chamou de Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, o feriu o egípcio e escondeu na areia. Amém? Eu vou parar um pouquinho por aqui, tá? A gente vai focar um pouquinho aqui sobre a vida de Moisés, a história do nascimento de Moisés, certo? Nós sabemos que Moisés foi um grande homem, um homem realmente extraordinário, um libertador incrível. E ele teve uma mãe. Quem era a mãe de Moisés? Joquebede. Uma mulher, né, filha de Deus, com princípios, que amava o Senhor, que era escrava lá no Egito. Mas nesse período aí, a gente sabe na história que houve, né, um mandato, né, estabelecido pelo faraó, que todos os meninos que nascessem homens do sexo masculino teriam que morrer. E aquela mãe, como as outras mães, eu quero que vocês tentem visualizar, tentem imaginar essa cena. Se fosse você naquela época vivendo aquilo ali, né? Aquele monte de mães ali, tinham mulheres que estavam grávidas, né? Que não sabiam ainda o sexo do seu filho. Então imagine, na hora do nascimento da criança, a criança morria, né? Era uma ordem e isso tinha que acontecer. E Joquebede ficou desesperada com certeza, porque tinha, né, tudo para, né, eu acho que na verdade, ela já sentia, naquela época não existia ainda, né, ultrassonografia como nós temos hoje nos tempos atuais, mas Joquebede naquele momento ali, eu tinha certeza que ela já sentia que o seu filho era um menino. Ela já tinha 2 filhos, que eram Arão e Miriam, e agora ela estava esperando Moisés.
E naquele momento, né, que tudo aquilo ali aconteceu, ela teve uma brilhante ideia e ela disse: eu vou me arriscar e eu vou esconder essa criança por 3 meses. Os 3 primeiros meses é aquele tempo onde a criança... Às vezes eu fico tentando imaginar como é que Joquebede conseguiu fazer isso. Porque quem tem aqui, quem já passou por essa fase, né, de ter bebê dentro de casa, gente, é choro toda hora, é ou não é? Bebezinho recém-nascido. E ele estava ali, né, dando os seus primeiros barulhinhos, e ela conseguiu abafar tudo aquilo ali dentro de casa, escondendo aquela criança. Ela disse: eu não vou deixar matarem o meu filho. O meu filho não vai morrer. Eu vou segurar, eu vou, procurar, eu vou buscar qualquer tipo de coisa que eu possa fazer para proteger essa criança. E eu queria dizer para você nessa noite que talvez eu e você, se tivesse vivendo aquele momento ali, a gente ia estar assim, super angustiado, com certeza. Mas muitas mães estavam vendo aquela situação acontecer, e por que nenhuma delas teve a decisão que Joquebede teve de esconder o seu filho? Porque elas tiveram medo. É ou não é verdade? Eu tenho certeza que aquelas mães pensaram: eu não vou tentar esconder esse menino, porque vai ser pior. Se eu tentar esconder, talvez pode morrer eu, minha família, né? Então, eu vou tentar, né, ao máximo, mas na hora que os policiais chegarem aqui, né, eu vou ter que entregar o meu filho. E Joquebede, ela se arriscou por amor ao propósito. Ela foi uma mãe singular, porque ela teve uma ideia que nenhuma outra teve. Sabe, todas as outras mães, com certeza, eu acho que depois, né, no decorrer talvez muitas pensaram assim: meu Deus, por que eu não pensei nisso? Por que eu não tive essa ideia? Mas ela simplesmente deixou o Espírito Santo de Deus usar a vida dela, e ela pegou aquela criança, protegeu, guardou aquele menino dentro de casa. E ela disse: eu não vou deixar que mal algum aconteça a essa criança. Ela ficou com ele ali. E eu não sei você, mas eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu gostaria muito de saber qual era o nome de Moisés quando estava na mão de Joquebede. Porque ele viveu 3 meses, né, com ela. Então, provavelmente, ele já tinha um nome. E quando ela colocou a criança dentro do cestinho, prestem bem atenção, gente. Ela pegou um cestinho. Ela disse: não, é insustentável, eu não tenho mais como guardar essa criança. Então eu vou pegar o cesto, eu vou envolver ele, né, com um material que não vai entrar água, né, dentro, betume, naquela época, uma espécie de barro, acho que de piche, talvez, nos dias atuais. E ela envolveu aquele cestinho ali e colocou no rio. Outra atitude de coragem de Joquebede. Se fosse você, você teria coragem de pegar o seu filho e colocar no cestinho? Eu não teria, gente. Eu vou confessar para vocês. Eu acho que no mais alto do meu desespero, né? Não sei, eu acho que eu talvez teria pensado em alguma outra coisa, mas é muito arriscado, porque ela não sabia o que ia acontecer com aquela criança. Ela colocou ele ali dentro e ela deixou as águas levarem a criança. Mas aí a irmãzinha ficou ali do lado, né, vigiando, observando em todo o tempo. E chega um momento que esse cestinho ficou protegido em um local próximo onde a filha do faraó estava tomando banho. E naquele momento, ela pega aquele cesto e ela descobre que tem uma vida ali dentro. E ela pegou aquela criança, amou aquela criança imediatamente. E ela disse: não, eu vou criar esse menino. Eu vou guardar ele comigo, ele será o meu filho. Uma atitude realmente nobre, né? Mas com certeza deve ter criado uma briga, né, com o seu pai. Porque a ordem naquela época era que matasse, né? E como assim ela ia criar uma criança? Mas ela era a princesa, ela podia todas as coisas. E aí ela pensou, né? Eu vou precisar de ajuda para cuidar desse menino. Então eu vou, né, pedir né? Naquela hora a filha, na verdade a irmã de Moisés, quando ouviu aquilo ali, né, aquela conversa, ela pensou: não, eu sei exatamente a pessoa que pode cuidar desse menino.
Deixa comigo que eu vou trazer ela aqui. Ela foi muito esperta. Trouxe a mãe pôde amamentar o menino, cuidar do menino, né? E chegou um ponto que realmente ela teve que mais uma vez entregar Moisés. Porque ele não era filho dela, né? Ele era filho adotado da filha de Faraó. Não era filho de Joquebede. Então, nesse episódio aí, eu dei uma palhinha para vocês entenderem. Ela teve que ter coragem. A primeira coragem para esconder o menino. A segunda atitude de coragem dela para colocar a criança no rio. E a terceira atitude de coragem dela foi ter que deixar o filho nas mãos de outra mulher, para que ela pudesse criar. Engraçado que a gente estava conversando sobre essa história lá em casa hoje. E aí Melissa falou assim, meu Deus, se fosse nos dias de hoje, Moisés ia colocar, né, uma homenagem no Instagram, ia colocar uma homenagem para suas duas mães, né? Porque na verdade ele teve duas mães. E eu lembrei de Rosa, né, Rosa? Lembrei de Rosa, né, nessa hora que Melissa fez essa ressalva. Né, ele ia colocar lá uma homenagem no Instagram para suas duas mães. De fato, seria isso que iria acontecer. Porque ele foi criado por duas mulheres. Né? Ele teve, né, duas mulheres extremamente corajosas na vida dele. Mas a importância dela ter sido uma mãe singular, dela ter sido uma mãe corajosa, dela não ter, sabe, se limitado. Deixou aquele menino ser impulsionado ao seu propósito central. Prestem bem atenção que Moisés, ninguém sabia ainda o que ele ia ser. Mas Deus já tinha todos os dias de Moisés contados no céu. Deus já tinha o propósito determinado e estabelecido para Moisés. Deus sabia exatamente quem ele iria ser em Deus. Deus sabe quem eu vou ser em Deus, quem você vai ser em Deus, quem nós já somos em Deus. Deus já tem tudo programado. Mas muitas vezes nós, como mães, como pais, como pessoas criadores, eu não sei, né? Pessoas que estão ali cuidando de pessoas, de vidas. Nós muitas vezes não adquirimos esse papel, não tomamos essa responsabilidade para nós. E muitas vezes a gente impede que essas pessoas alcancem o seu potencial máximo. Por quê? Porque nós somos acometidos do medo. Nós nos acovardamos. Ah, está todo mundo fazendo isso, então eu também vou fazer. Ah, hoje em dia todos os pais estão liberando os filhos para ficarem loucos assistindo, né? Jogos eletrônicos e coisas. Então eu também vou fazer. Ah, porque hoje em dia todos os pais estão deixando os filhos fazerem isso, fazerem aquilo. Eu também vou deixar. E muitas vezes nós estamos perdendo os nossos filhos dentro das nossas próprias casas. Porque não estamos tendo a atitude de singularidade de dizer, eu não sou qualquer mãe. Eu não nasci para ser qualquer mãe. Eu não nasci para ser mais uma mãe. Né? Quando eu estou falando para mãe, gente, é especificamente por causa do Dia das Mães. Mas se você é pai, receba essa palavra para você também. Amém? Eu não sou qualquer pai. Então entendam que a vida de Moisés, ela foi completamente envolvida por uma mãe que sabia o que ele iria se tornar. Os pais sabem, gente. Eu sou mãe, né? Tenho 3 meninas, sei que é um desafio enorme, né? Renúncia, sim, né? Tem momentos realmente que a gente acha que a gente vai enlouquecer. Eu não sei se isso é só comigo, né? Mas tem momentos que nós achamos que a gente não vai dar conta, que a gente vai, né, se perder no meio do caminho. Por quê? Porque as pressões são grandes, né? Os desafios são grandes, as lutas são intensas. E muitas vezes a gente quer comparar a realidade do outro com a nossa, né? Ah, meu Deus, mas olha só, fulano de tal, lá não sei aonde, está fazendo assim com o filho dele. Gente, pelo amor de Deus, para de comparar. Para de se comparar. Você que é mãe, não se compare. Entenda quem você é de uma vez por todas em Deus. Sabe? Não é igual. A realidade de cada um de nós aqui é diferente. Cada um de nós aqui temos uma casa,
né, com regras diferentes, com vida diferente. Então, assim, não adianta a gente querer ficar tentando achar que a vida do vizinho vai se adaptar perfeitamente à minha, porque não é assim. Ah, pastor, às vezes eu estou tão perdida dentro da minha maternidade, eu não sei mais nem quem eu sou. Eu não sei quantas de vocês já viveram isso na sua vida. De se imaginar assim, não sei mais quem eu sou, né? Me perdi nesse mundo da maternidade. Porque muitas de nós achamos que a gente vai conseguir fazer todas as coisas e que a gente vai dar conta de tudo. A verdade é essa, né? Que a gente vê nas revistas, nossa, maternidade, que coisa linda, coisa plena, né? Aí a gente vê aquelas fotos, a família perfeita. E a gente imagina e idealiza que a nossa vida vai ser fácil daquele jeito. E aí quando nós começamos a viver o dia a dia e os desafios que isso nos traz, a gente começa a perceber, meu Deus, onde é que eu estou? O que eu vou fazer agora? Deus me ajuda. Eu não sei quantas de vocês já entraram nesse nível de muitas vezes orar e pedir ajuda ao Senhor, porque não sabe mais o que fazer, nem como lidar com o filho. Porque a verdade, gente, é que não vem com a carteirinha, né? Seria muito bom se viesse com a receita. Não vem uma receita sobre os nossos filhos. Eles vão nos desafiar a aprender. Eles vão nos desafiar a entender muitas coisas. E sabe, se você ainda não tem filho, e se você olha para o filho do outro e emite qualquer tipo de julgamento, eu lhe aconselho a calar sua boquinha. Cala sua boquinha, sabe por quê? Porque lá na frente, quando você estiver vivendo esta realidade, você vai entender. Aí você vai olhar, meu Deus, cuspi para cima. Entendedores entenderão, né? Cuspir para cima. Que é aquela coisa, Deus me livre, jamais meu filho iria se pendurar no altar da igreja. Né? A gente tem essas coisas, gente. Nós temos essa forma de pensar. Porque é muito fácil a gente olhar a vida do outro e fazer os nossos conceitos. Mas a verdade é que viver vai nos desafiar a criar os nossos conceitos assim, sabe? Totalmente diferentes. Nós temos 3 filhas, mas cada uma tem uma personalidade. É incrível, é incrível. Foram ensinadas do mesmo jeito, criadas da mesma forma, né? Não foi no mesmo tempo, né? Porque elas não são gêmeas, mas cada uma é diferente. Cada uma tem a sua personalidade. E eu tenho certeza que você que tem mais de um filho, sabe que nenhum filho é igual. Eles são diferentes. E o nosso desafio como pais é entender que nós temos uma missão excelente. E essa missão precisa ser singular. Então a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa noite é: eu preciso ser bem resolvida na minha maternidade. Eu preciso parar de me comparar com qualquer outra pessoa. A primeira coisa que nós vamos aprender nessa noite com o Senhor é: nós somos únicas. Singular significa dizer que é só um. Amém? Então não tente se comparar e nem faça mais isso. Ajude o Espírito Santo de Deus, pelo amor de Deus, a trabalhar isso dentro de você. E comece a aceitar-se, né, do jeito que você é. Nossa, mas eu acho que talvez eu não sou uma boa mãe. Você é a mulher que Deus fez. Talvez você ainda não está no seu potencial máximo. Talvez ainda tem muita coisa que você tem que descobrir. Mas pode ter certeza plena, você vai alcançar se você continuar buscando. Se você continuar insistindo, se você parar de se comparar com outras mães, né? Às vezes tem mãe que tem uma mania feia de ficar comparando, né? Ah, porque com meu filho eu faço assim, assim, assado. Ah, com o filho, né? Aí chega, não, mas se fosse meu filho, eu faria assim. E muitas vezes nós erramos nesses achismos. Pare de fazer isso. Comece a pensar e buscar na pessoa certa. Quem é a pessoa certa? Jesus, o Espírito Santo. Ele vai ter resposta para tudo. Se você chegar diante dele: Senhor, eu não sei mais como lidar com esta criança, Pai. Me ajuda, me ensina agora. Me mostra, porque eu quero aprender.
com certeza o Senhor vai falar com você. E você vai entender perfeitamente aquilo que Deus quer que você faça dentro da sua casa. Amém? A segunda coisa que nós vamos aprender nessa noite com o exemplo de Joquebede, é sobre ser corajoso. Uma pessoa que é singular, que sabe quem é, que é bem resolvido, ele é corajoso. Porque Joquebede teve que ter coragem. Sabe o que é coragem, gente? Uma vez me ensinaram, né? Eu acho que foi Isabela, que estava com o narizinho muito obstruído. Isso já é coisa de agora, gente. Que eu até fiquei, eu digo, meu Deus, se eu tivesse descobrido isso antes. Eu já sofri tanto com o menino obstruído. E vim descobrir isso agora, a fórmula da felicidade. Olha só, vou ensinar para vocês, tá? Uma dica, eu não sei quantas mães já fizeram isso. Mas eu vi, né, uma pessoa me falou, faz lavagem nasal nessa menina. E eu pensei, eu digo, meu Deus, isso é muito agressivo. Eu vou pegar uma seringona deste tamanho e vou jogar no nariz dessa menina. Tipo assim, Deus amado, e se eu matar essa menina? Né, afogada, sei lá, se ela se engasgar e passar mal. Quem me conhece sabe, gente, eu sou bem calma. Eu não tenho nada, não sou nada apavorada, nem um pouco, né? Nadinha. E assim, tô falando o contrário, tá, gente? E aí, eu fiquei naquela dúvida. E eu peguei, eu nem sei, ó, os médicos estão me olhando bem assim. Ah, amo vocês. Eu não sei se eu vou falar o que é certo. Se eu não estiver falando, pode me corrigir. A minha galera ali, ó, nossos futuros médicos, estão tudo me olhando assim, pastora, preste bem atenção no que você vai falar. E assim, eu olhei na internet um vídeo de uma pessoa fazendo isso. E eu fiquei com mais medo ainda, eu confesso para vocês. Eu digo, meu Deus, isso não vai dar certo, porque eu conheço minhas filhas. Elas vão espernear, essa seringa vai furar o nariz. Menino, pensei em mil coisas, porque eu sou dessas também, tá, gente? Minha cabeça às vezes cria uma árvore, né? Sai assim, com tanta coisa, possibilidades. E aí, eu tomei coragem. Teve um dia que ela estava assim, demais. Eu falei, quer saber? Eu vou tomar coragem, eu vou fazer. Me preparei, né? Peguei a seringa, enchi de soro, sentei ela na posição que tem que, né, colocar, que ensina tudinho, a posição, tudo bem certinho. Peguei, coloquei no nariz da menina. Tchá! Quando eu coloquei, gente, pá, saiu tudo. É incrível, parece uma mágica. Eu fiquei assim, é só isso? Não, não acredito. E ela ficou assim, me olhando, quero mais. Desse jeito, sério. Eu falei, meu Deus, eu não acredito não. E eu, pá, coloquei no outro nariz e de novo saiu. Gente, saiu muita secreção. A menina ficou extremamente aliviada. Mas se eu tivesse sido consumida pelo medo, isso não teria acontecido. E eu falei, nossa, Zazá, parabéns, olha, você foi muito, né, ficou quietinha. Ela obedeceu aos comandos, ficou quietinha, né, e aceitou aquela lavagem. Eu acho que ela estava tão angustiada, né, porque é ruim você ficar ali, né, e criança não sabe expectorar da idade dela, né. Então, assim, ela estava muito cheia e ela soltou toda aquela secreção, mas eu tive que ter coragem para fazer algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Mas eu vi, gente, eu recomendo, né, para a Santa Mamãe, nem sei, posso recomendar meus amados médicos, né, eles estão ali me olhando, mas assim, foi algo maravilhoso, né, lógico que você não vai fazer de qualquer jeito, né, tem um jeito certo de fazer, né, de posicionar a criança, mas foi algo que foi eficaz na minha criança, né, e aquilo ali me trouxe, sabe, um ensinamento, aquela situação. Porque muitas vezes o medo faz a gente, né, muitas vezes deixar situações se agravarem na nossa vida, porque não temos coragem. Às vezes é uma coisa simples, né, que nós fazemos, pode trazer algum benefício para o nosso filho. Então, lidar com o filho nunca vai ser uma tarefa fácil. Mas você precisa aprender a não ceder às pressões. Amém? Então aqui a gente vê claramente uma mãe que sabia o que ela queria, que sabia, né, para onde ela estava indo, que tinha um discernimento extremamente aguçado e que soube impulsionar o seu filho na hora certa para o lugar certo. Joquebede teve que ter uma postura de
sabe, de extrema coragem, de colocar aquela criança ali e dizer: Senhor, toma conta do meu filho, porque ele é teu. Eu tenho certeza que essa criança vai chegar nas mãos da pessoa que o Senhor já tem separado para salvá-lo. Eu tenho certeza que o coração daquela mãe foi esse coração de coragem. Então, entenda uma coisa: mães singulares vão gerar filhos singulares. Mães que não sabem para onde vão, mães que são perdidas no mundo, no seu propósito, não vão conseguir fazer isso. Vão fazer réplicas de outras pessoas, porque os seus filhos vão ter a personalidade tão fraca que eles vão ser aquelas pessoas que vão achar assim: eu posso ser qualquer pessoa, eu posso fazer qualquer coisa. Mas uma mãe singular, ela sempre vai gerar um filho singular. Joquebede gerou 3 filhos, gente, isso é poderoso. A gente olha para a vida dos 3 filhos de Joquebede, que era Arão, Miriam e Moisés. A gente vê que todos eles, os 3, tiveram sua singularidade. Arão era sacerdote. Miriam, uma mulher extremamente cheia do Espírito Santo, profetiza do Senhor. E Moisés, o grande libertador. Quem os seus filhos vão ser? Quem os seus filhos estão sendo preparados para ser? Será que é a palavra que você tem proferido para eles? Olha, você não é qualquer um. Você não é todo mundo. Será que essa palavra tem sido vida em você primeiro? Porque ela só vai produzir vida no seu filho se ela for vida em você. Se o seu filho puder olhar para você e dizer assim: nossa, minha mãe é a mãe. Gente, você não está entendendo. Minha mãe é diferenciada. Ela é a mãe, né? Ela é a pessoa. Ah, mas eu não sou mãe. Entenda isso como algo de Deus para o seu coração. Você precisa ser a pessoa que Deus gerou para você ser. Não aceite imitações, literalmente. Sabe? Não aceite, sabe, aquela coisa de achar assim: eu sou uma réplica mesmo, né? Não é isso. Deus te fez para ser uma pessoa extremamente especial e excepcional. Uma mãe singular sempre gerará filhos singulares. Eu tenho orado intencionalmente todos os dias, não só para formar 3 filhas, né, de mim mesma, singulares, como muitas outras espirituais também, filhas singulares. Mulheres de propósito, mulheres que sabem o que elas são, que têm a sua maternidade curada, a sua identidade extremamente afirmada em Deus. Amém? Isso é uma luta? É. Você pode olhar talvez para mim hoje falando aqui: pastora, você sempre foi assim. Não, gente. Eu já tive meus momentos de imaturidade. Quem nunca, Quem nunca viveu esses momentos? Mas eu aprendi. Deus me deu a oportunidade de aprender com mulheres incríveis, sabe? De caminhar com elas e de extrair delas o melhor que elas poderiam me dar. E graças a Deus hoje, para a glória do Senhor, hoje, eu posso, com toda a humildade do meu coração, ensinar a outras mulheres, a outras mães, o pouco que eu sei, porque foi algo que eu aprendi. Eu entendo que o que é bom, a gente precisa compartilhar. Amém? Então que você possa nessa noite entender: eu preciso ser corajosa. Como mãe, você precisa entender: quem manda na sua casa é você. Tem mãe que acha assim: meu Deus, não, pastora, converse com meu filho, ou então não sei. Gente, eu não tenho problema sobre isso, conversar. Amém. Nós estamos aqui para isso mesmo, para conversar, para ajudar. Mas você precisa se empoderar do seu papel dentro da sua casa. Preste bem atenção: se o seu filho ele não está escutando você, quem ele irá ouvir? Não é verdade? Já é algo para a gente estar avaliando e pensando assim: meu Deus, eu preciso avaliar a minha maternidade nessa noite. Eu preciso conversar mais com meu filho. Eu preciso ensinar mais para ele. Eu preciso me doar mais para ele. Eu preciso fazer com que ele entenda que eu estou aqui com um propósito de impulsioná-lo a viver
o melhor de Deus para ele. Então nós, nessa noite, né, precisamos aprender com o Espírito Santo. Vamos ser corajosas. Não vamos ter medo. Sabe, nossos filhos, eles sabem quando a gente está com medo. Quando a gente está inseguro. Eles sabem. Quando a gente fala com ousadia, com coragem mesmo, eles entendem e eles recuam. Mas quando a gente fica naquela, quase pedindo um favor para o menino, ele vai entender que você é simplesmente alguém que ele pode extremamente manipular. Gente, nossos filhos são muito inteligentes. Essa geração aqui não brinque não, viu? Que essa geração que nós estamos vivendo dá nó em pingo d'água. É um povo que sabe tudo, gente. A criança já nasce com o dedinho assim, ó. Né? Lá atrás não existia isso, mas hoje é assim. Ninguém ensinou para ele como ele mexer no aparelhinho, mas ele já sabe que é passando o dedinho. É incrível isso. Nós temos que ter o entendimento nessa noite de dizer: Senhor, eu tenho que buscar em Ti. Senhor, eu quero ser curada na minha maternidade. Eu quero ser uma mãe corajosa. Eu quero parar de ser vítima dos meus filhos. Mas eu quero impulsioná-los em coragem. Amém? Tem mais uma coisa, né, que nós vamos aprender com esse texto. Que Joquebede, ela foi guiada totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta nós como mães que estamos gerando filho. Se você quer que o seu filho seja um filho incrível, não adianta você buscar de você mesma, sabe? Eu vou buscar livro de autoajuda. Não tenho nada contra, gente. É ótimo ler, é muito bom. Eu particularmente gosto e recomendo. Eu acho importantíssimo a gente estar antenado, a gente estar informado. É maravilhoso. Mas não existe coisa melhor no mundo do que o Espírito Santo de Deus para nos ensinar. Como mães, como agir, como pessoa, como ser humano, sabe? Nós precisamos entender isso. E eu tenho que buscar no Senhor. Senhor, eu quero ser guiada pelo Teu Espírito Santo. Eu vou ter uma atitude diferente. Eu vou ter uma atitude, né, diferenciada. Como mãe, como pai. Às vezes a gente fica com aquele medo, gente, não é? Tem horas que a gente fica pensando assim: meu Deus, será que eu vou traumatizar esse menino? Né, se eu fizer isso. Eu lembrei de Melissa, né? Melissa teve um tempo aí atrás que ela morre de vergonha de falar as coisas dela, né, Mel? Mas eu tenho que citar meus exemplos. Há muitos anos atrás, Melissa chegou pra gente. Melissa, você não vai ter celular, só vai ter celular no tempo certo. E aí, Melissa, gente, eu tô parecendo um ET. Todos os meus amigos têm um celular, só eu que não tenho. Lembra disso, Mel? Aí depois veio a Rebeca, ela disse assim: mamãe, eu vou ter que esperar até 16 anos para eu ter um celular. Aí eu falei: vai. Vai ter que esperar, porque sua irmã só teve um celular com 16 anos, né? Então, assim, na verdade, o celular dela, tá, gente? Ela usava, de vez em quando, os nossos, né? O meu, do pai, com, né, supervisão da gente. Se você é pai e mãe aqui, eu não estou querendo dizer uma regra. Essa é uma regra que funcionou conosco, tá? A gente tem as senhas dos nossos filhos e a gente sabe exatamente o conteúdo que eles estão vendo. Eu acho muito importante e relevante nós pais fazermos isso. Por quê? Porque criança não tem maturidade, não tem filtro. Vai vendo tudo, vai absorvendo tudo. Então, quem tem que ter essa maturidade por eles somos nós. E aí Melissa ficou, né? Meu Deus, eu estou parecendo um ET no meio dos meus amigos. Todo mundo tem celular, só eu que não tenho. Como assim? Né? E ela começou a questionar isso com a gente. E a gente, Mel, quando chegar o tempo certo, a gente vai dar um celular para você. Mas, né, esse não é o tempo ainda. Você não tem maturidade ainda para isso. Mas eu confesso para vocês que aquela fala dela ficou moendo dentro do meu coração. Eu fiquei imaginando assim: nossa, a minha filha está se achando assim no meio dos amigos menor, ou talvez ela está se achando, né, que ela não está, tipo assim, no meio da galera, ela não é, né, não tem as, tipo assim, experimenta das mesmas coisas. Mas aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, claramente: você decide, você dá os comandos, você é quem dirige a sua casa, a sua família. Pare de tentar, né, criar alguma forma para... Porque a gente fica assim, né? Tentando criar formas
formas para a gente poder, né, administrar as situações. E muitas vezes mudar de ideia. E hoje o Senhor te diz, olha, você teve uma ideia, lute por ela, faça ela acontecer. Graças a Deus isso nunca foi um problema na vida dela, pelo contrário, né? Ela cresceu em muitas áreas, né? Já está na faculdade. Então assim, graças a Deus isso, né, colaborou. Porque fez ela ter foco em outras coisas, né? Que são mais relevantes e mais importantes. Que é estudo, né? Que é a leitura da palavra muitas vezes. Então assim, às vezes a gente fica com medo. Mas o Espírito Santo diz para você, busque a direção do Espírito para a sua casa. Joquebede, ela sabia exatamente o que ela queria. Ela sabia exatamente o que o Espírito Santo de Deus tinha planejado para a família dela. Que a família dela era diferente, que a vida dela não podia ser igual às das outras mães. Então, quando você estiver no meio de mães, é importante você compartilhar ideias, é importante você estar ali trocando ideias, mas é extremamente relevante você lembrar que você é uma mãe singular, que você é diferente. Que o Espírito Santo de Deus, ele habita em você e que você tem o controle e o comando do Espírito. Amém? Se Joquebede não tivesse ouvido o Espírito Santo de Deus, talvez o nosso libertador não tivesse sido Moisés. É ou não é verdade? Se ela não tivesse tido a coragem, se ela não tivesse tido, né, ali, não, eu vou deixar esse menino ir e seja o que Deus quiser e o Senhor vai conduzir. Amém? Muitas vezes nós ficamos com esse medo e impedimos que os nossos filhos sejam quem eles nasceram para ser em Deus. Amém? A última coisa, né, desse texto que a gente pode tirar também como lição é que ela soube respeitar o tempo de Deus. Prestem bem atenção junto comigo. Que ela estava criando o filho, ela estava amamentando o menino, ela estava conduzindo aquela criança, ela estava cuidando dele, mas chegou o momento específico dela entregar Moisés. E ele tinha apenas 4 anos de idade. Você teria coragem de entregar o seu filho com 4 anos de idade? O seu próprio filho, depois de ter passado um processo de cuidar dele, de amamentar ele, você teria coragem de devolver ele para a mãe que o adotou? Joquebede fez isso, porque ela tinha certeza que Moisés precisava viver dentro daquele palácio, passar pelo processo que ele precisava passar, dentro daquela casa, né, dentro daquele lar, com a filha do faraó, que significou proteção para ele, né? Mas eu acredito também que ela foi muito usada por Deus para conduzir ele ali. Porque ele se tornou um grande homem. Ele se tornou um homem realmente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Sabe, isso simboliza para mim e para você aquele momento do tempo de Deus para a vida dos nossos filhos. Que é aquele momento que a gente acha que a gente não vai dar conta, né? Quando chega o momento dos nossos filhos saírem de perto da gente. Quando chega o momento dos nossos filhos casarem, não é verdade? São tantos desafios para nós como pais. Estou falando de uma maneira geral, tanto pai como mãe. São tantos os desafios. Que chega um momento que a gente fica naquela, né, naquele fogo cruzado. Ah, Senhor, será que eu vou suportar esse momento de liberar, de deixar ele ir? Joquebede sabia exatamente que era o melhor. Ela soube identificar o tempo de Deus para a vida de Moisés. Nós precisamos buscar isso no Senhor. Senhor, eu quero entender os teus tempos, os teus momentos na vida dos meus filhos, as fases dele. Sabe? Tudo que ele vai passar, tudo que ele vai viver. Às vezes nós como pais agimos de forma tão errada, gente. Sabe? Às vezes eu não estou condenando não, porque eu sei que a gente não tem uma fórmula, não é? A gente não tem uma fórmula. E muitas vezes é difícil mesmo. Eu sou mãe, eu sei que é difícil demais. Tomarmos decisões, agirmos, né? Direcionarmos. Mas como nós vamos dar direção se nós não temos direção?
Como nós vamos apontar o tempo se nós não temos tempo? Se nós não vivemos debaixo do tempo de Deus para as nossas vidas. Um bom pai e uma boa mãe sempre está orando para identificar o tempo de Deus na vida dos seus filhos. E quando chega aquele momento da gente dizer, vai, por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja, sabe? Muitas vezes eu penso, né? Nós temos 3. E a gente já viveu isso. Nós estamos hoje aqui por causa da obediência dos nossos pais. De saber liberar e de saber dizer, vão. Esse é o tempo de Deus para vocês. Mas talvez se nós não tivéssemos pais que buscassem a Deus, a gente não tivesse aqui hoje, né? Talvez nós poderíamos ser pessoas extremamente, né, perdidas, talvez no mundo, não sei. Mas Deus foi misericordioso e bondoso e nos deu pais que sabiam ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Você tem buscado isso no Senhor? Hoje a gente tem vivido um tempo muito difícil, sabe, gente? E eu sei que a gente busca ajuda em tantas coisas, né? A gente busca fórmulas, jeitos, né? A gente busca conselho em tantos lugares. Mas existe um amigo que ele é tão precioso, ele é tão querido e ele quer fazer parte das nossas vidas. Ele quer morar dentro das nossas casas. E esse amigo chama-se Espírito Santo de Deus. Ele quer morar dentro da nossa casa. Ele quer fazer morada na nossa vida. Ele quer nos dar direção. Ele quer nos orientar sobre os nossos tempos. Às vezes a gente insiste, né? Em andar numa direção e o Espírito Santo de Deus está falando, não é isso que eu quero. E às vezes a gente tem tanta dificuldade para obedecer o comando e a voz do Espírito Santo. Mas nessa noite, o Senhor fala para mim e para você que nós somos singulares em Deus. Nós somos filhos e nós somos singulares. Cada um de nós temos uma personalidade, temos um destino e temos a nossa vida projetada em Deus, em todos os aspectos. O Espírito Santo de Deus, ele é o melhor psicólogo que você pode buscar para a sua vida, né? O melhor orientador, se você imaginar aí, fulano de tal é top, meu Deus, como eu amo conversar com fulano, porque, meu Deus, parece que ele abre a minha mente. Experimenta conversar com o Espírito Santo. Experimenta conversar com ele. Experimenta, sabe, abrir o teu coração e dizer assim, Espírito Santo, eu quero ouvir. Eu quero ouvir aquilo que você tem para falar para mim. Sabe, às vezes nós não conquistamos coisas em Deus porque nós somos orgulhosos. E a gente é tão cheio de si que a gente acha que a gente sabe tudo. E a gente não quer aprender com Jesus. E nessa noite Jesus nos convida para aprendermos com Ele. Aprendermos a identificar o tempo dele nas nossas vidas. O tempo de Deus na vida dos nossos filhos. Sabe, quando nós aprendemos a viver totalmente na presença de Deus, nós sabemos exatamente aquilo que nós vamos fazer com as nossas vidas e com a vida daqueles que nos cercam, que nos rodeiam, sabe? Com a vida daqueles que Deus tem nos dado para cuidar, que são os nossos filhos. Eu quero dizer para você nessa noite também, que se você ainda não é pai e mãe, né, fisicamente de pessoas, mas se você já é pai e mãe espiritual de pessoas, você se enquadra nisso também. Não não fique tentando buscar réplicas. Faça você mesmo aquilo que você precisa fazer em Deus. Quando nós falamos hoje de Moisés, todo mundo sabe quem é. Não é verdade? Todos nós sabemos. Só existiu ele. Foi um único homem. Foi um grande homem. Poderoso, libertador. Um homem que realmente, marcou a sua história. Marcou a sua geração. E se a gente vai estudar a vida de Moisés, Moisés não tinha nem tanto preparo assim, gente. Não tinha, né? A Bíblia diz que ele era até gago.
Precisou até do porta-voz. O irmão dele era porta-voz dele. Pra vocês terem uma ideia. Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor diz: com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Eu tenho intimidade com ele. Eu sei exatamente quem ele é. Nós conversamos. Nós trocamos ideias. Nós somos amigos. Você já pensou você ouvir isso de Deus? Como é poderoso. Moisés, ele se tornou esse grande cara porque ele teve uma mãe que sabia onde estava indo. Uma mãe singular gera filhos singulares. Se você quer ser um pai singular, se você quer ter filhos singulares, seja um pai singular. Se você quer ser um discipulador singular, ter filhos, né? Discípulos singulares, seja um discipulador singular. Ah, mas todo mundo está fazendo desse jeito, né? Então eu vou fazer também. Não. Crie você, né? Invente, se desafie. Bota o pé na água, sabe? Seja corajoso. Ah, tem muitas vezes que a gente perde oportunidades na nossa vida por causa do medo. A gente fica com medo do julgamento, da condenação. Sabe, a gente olha, as pessoas vão me achar muito chato. Vou fazer assim não. Vou fazer desse jeito porque todo mundo aceita. Você que sabe. Se você quer ser todo mundo ou se você quer ser singular. Se você quer ser diferente. Tem suas vantagens, sabe, gente? A gente às vezes olha assim e pensa, não, ser diferente dá trabalho demais. Ser diferente é difícil demais. Porque parece que a gente tá doido no meio das outras pessoas, né? Às vezes a gente pensa coisas assim, muito diferentes. Mas Deus fala com você nessa noite. Seja quem Deus projetou você para ser. Os grandes homens de Deus e as grandes mulheres de Deus, eles chegaram onde chegaram por causa da singularidade. Eles foram longe porque eles não aceitaram ser qualquer um. Ser mais um no meio da multidão. Eles decidiram ser singulares. Que nessa noite você possa tomar essa decisão, sabe? Ah, eu não vou ser... Sabe, mais uma pessoa no meio da minha turma. Eu vou ser a pessoa. Ah, mas é porque você é amostrado demais. Não se preocupe com os julgamentos, com as condenações. Seja você. Essas mesmas pessoas hoje que vão desencorajar você, quando vê aonde você chegou, elas vão olhar assim e vão dizer, rapaz, eu sabia que esse cara ia ser grande. Porque ele era muito diferente no meio de todo mundo. É ou não é, gente? As pessoas pensam assim. Então, se hoje, sabe, você entrou aqui hoje e o seu coração veio cheio de conflitos, sabe? Deus, eu não sei. Eu não sei exatamente o que o Senhor quer de mim. Eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, sabe? Eu não sei o que vai ser da minha vida lá no futuro. Eu quero dizer para você que aquele que decide o destino... Aquele que tem todos os nossos dias contados nas suas mãos, está aqui nessa noite e Ele quer falar com você. Ele quer se revelar intimamente para você. Não é só sobre ser mãe, né? Eu dei um destaque maior para as mamães essa noite, porque nós temos as mamães para homenagear. Mas eu quero dizer para vocês, para todos vocês, né? Independente de mãe, né, de ser mãe ou não ser, seja singular. Não abra mão da sua singularidade. Não abra mão da sua personalidade. Ah, você não precisa gostar de tudo que as outras pessoas gostam. Você gosta diferente. Maravilha! Ah, todo mundo gosta de manga, mas eu gosto de abacaxi. Maravilha! Sabe, nós precisamos ser curados na nossa identidade. O mundo está carente disso, gente. O mundo está carente disso.
A gente vê muita gente na internet famosa, né? Muita gente com seguidores e aquela coisa, formador de opinião. Às vezes a gente olha, vai olhar o conteúdo daquela pessoa, você olha assim, meu Deus do céu, como assim essa pessoa tem não sei quantos milhões de seguidores? Eu não sei se vocês já pensaram como eu, mas às vezes eu penso isso. Mas é porque o mundo está carente de pessoas que se posicionem. O mundo está carente de pessoas que tenham coragem. O mundo está carente da sua singularidade. O mundo está carente da pessoa que Deus projetou você para ser. Deus fala com você nessa noite, que entrou aqui hoje. Seja diferente. Tenha coragem para ser a pessoa que eu gerei você para ser. Eu não conheço todos vocês aqui, o íntimo do coração, mas o Senhor conhece. Se você entrou aqui nessa noite com todos esses anseios dentro de você, Deus te diz hoje, saia daqui curado. Decida sair daqui curado. Você tem um potencial tão incrível, que talvez você ainda nem, sabe, não conseguiu se ver. Você ainda não conseguiu se enxergar, sabe? Se olhar mesmo e entender quem você é. Mas Deus fala com você nessa noite e diz, meu filho, eu te chamei, não importa. Ah, Senhor, mas eu tenho uma limitação. Moisés também tinha uma limitação. Mas isso não impediu ele de ser quem ele tinha que ser. Não é verdade? Você tem limitação, eu também tenho. Todos nós temos. Quem aqui não tem? Né? Às vezes é uma besteira a gente ficar pensando, ai, porque tem que ser perfeito, tem que ser maravilhoso, tem que estar no padrão top para fazer. Comece a fazer. Comece a fazer, você vai ver. Pode ter certeza que a partir do momento que você começar a agir, que você começar a fazer, você vai cumprir o seu propósito e você vai arrastar multidões. Você vai conseguir influenciar pessoas. Você vai conseguir tocar no coração das pessoas. Sabe por quê? Porque quem está te motivando é o próprio Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar você para ficar em pé. Joquebede foi corajosa. Ela foi guiada pelo Espírito Santo de Deus. E ela soube respeitar o tempo de Deus. Ela foi uma mãe singular e ela gerou filhos singulares. Essa é a proposta do Senhor para você nessa noite. Eu não conheço você na sua intimidade. Eu não sei exatamente o seu nome, sei o nome de muita gente aqui. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus te conhece pelo teu nome. Sabe, se imagine aí que Jesus ele está olhando para todos nós lá do céu. E ele está vendo você aqui. Exatamente em tempo real. Dentro dessa igreja. No meio de todas essas pessoas ele está olhando para você e ele sabe quem você é. Pelo nome ele te conhece. A palavra do Senhor diz. Isso fala sobre singularidade. Você é diferente. Seja a diferença. Muitos homens se tornaram grandes. Não foi porque eles pensaram assim: ah, eu quero ser um grande homem, eu quero ser uma grande mulher. Eles se tornaram homens grandes e mulheres extraordinárias porque eles decidiram viver aquilo que Deus tinha para eles. Não é na nossa força, mas é na força do Espírito Santo. É na força do Espírito Santo de Deus. Sabe, talvez você já tentou e não foi muito legal a sua tentativa. Eu não sei, talvez você já tentou viver essa diferença, mas você percebeu que foi ruim demais. Eu quero te convidar nessa noite a ser curado disso. O Senhor que está aqui nessa noite, Ele não desistiu. Ele não mudou uma vírgula do plano que Ele tem para você. Nada. Tá tudo do mesmo jeito. No caderno de Deus, tá tudo do mesmo jeito, é igual.
é o mesmo plano, é o mesmo projeto. Mesmo que você tenha desistido, mesmo que você se negue, sabe, tenha se negado por anos a viver isso, Deus te chama hoje e diz: meu filho, eu quero você na sua totalidade, sem reserva, sem bloqueio, sabe? Não se prenda. Às vezes nós passamos anos da nossa vida, gente, adiando algo, sabe? Nos privando de ser quem o Senhor quer que a gente seja. E nessa noite o Senhor diz: eu quero que você seja aquilo que eu gerei você para ser. Eu quero convidar você a orar. Nós vamos orar e nós vamos clamar ao Senhor. Amém? Eu queria que você fizesse essa oração com a intensidade do seu coração. Que você clamasse ao Senhor. Que você buscasse dentro de você mesmo: Senhor, será que eu tenho sido singular? Oh Deus, não me deixa cair no pluralismo, Deus. Não me deixa, Senhor, não me deixa viver aquilo que o Senhor não tem para mim, Jesus. Eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu plano, eu quero viver o teu projeto. Eu quero ser, Senhor, quem o Senhor me gerou para ser. Abre o teu coração para o Senhor. Talvez hoje a sua oração seja: Senhor, eu tenho uma limitação, Jesus. Eu tenho uma limitação. O Senhor te diz: ei, eu só preciso da sua disponibilidade. Eu só preciso que você diga: eu estou aqui, Pai, eu estou aqui. Se entrega, para de lutar com o Senhor. Ah, Jesus. Sabe, queridos, eu sinto dentro de mim que tem muitas pessoas aqui que foram marcadas na sua identidade. E desde que isso aconteceu, elas não conseguem mais romper. O Senhor te chama nessa noite para cura. Seja curado, escute a voz do Senhor. Ele tem planos de paz ao seu respeito. Ah, Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, porque nós temos o entendimento de que nós somos singulares em Ti. Nós somos únicos, filhos de Deus. Ah, deixa o Espírito Santo de Deus te envolver. Oh, Senhor Jesus, nós queremos te clamar, Pai, nessa noite, Pai, pela tua cura, Jesus. Que nós possamos receber nessa noite a unção de coragem, de ousadia. Senhor, nos tira do medo, nos tira da zona de conforto. Senhor, nos tira os bloqueios que nos impedem de fluir, de avançar, de crescer. Oh, Espírito Santo, vem sobre a tua igreja nessa noite, Pai. Nós queremos viver tudo que o Senhor tem para nós, Pai. E nós não aceitamos que nada venha nos impedir, Jesus, de romper. Jesus me ama. Destravando agora, Senhor, destrava. Oh, Jesus, pura identidades nessa noite, Jesus. Senhor, cura, Senhor, teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos viver a totalidade daquilo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos mais andar, Senhor, no medo, na insegurança, na incerteza. Mas nós queremos que o Senhor faça em nós tudo o que o Senhor tem para fazer. Nos use na nossa totalidade, Senhor. Quebre dentro de nós, Senhor, todas as reservas, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de sermos corajosos, destemidos, ousados. Nós queremos ser
aquilo que a tua palavra diz que nós somos. Nós somos teus filhos. Nós somos sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Nós somos povo que o Senhor adquiriu. Ah, Senhor, nós somos tanta coisa, Pai. E porque muitas vezes nós nos sentimos pequenos? Porque muitas vezes nós nos sentimos sem valor? Ah, Jesus, cura teu povo nessa noite, Jesus. Cura teu povo nessa noite. Nos faz extremamente sensíveis. Nos faz extremamente, Senhor, sensíveis no nosso ouvir. E que nós possamos viver na direção do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Nós nos entregamos completamente a Ti, Pai. E nós te pedimos que a mesma unção, Senhor, ó Deus, de coragem, que a mesma unção, Senhor, ó Deus, de ousadia, de conquista, que o Senhor derramou há tantos milhões de anos atrás, Senhor, sobre tantos homens de Deus, ó Pai, que viveram os seus propósitos, que elas possam vir sobre nós hoje, Pai, e que nós possamos ser e viver tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que o teu povo receba cura, que o teu povo receba vida nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha tocando agora cada coração e que nós possamos ser uma terra extremamente fértil na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Em Ti nós somos únicos. Em Ti nós somos especiais. Oh, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Amém? Que você possa começar a dar passos práticos, né? Quem me conhece sabe que eu sempre falo isso. Não adianta apenas a gente saber. O que vai fazer a diferença na nossa vida é viver. Amém? Que você possa viver essa singularidade na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fica de pé rapidinho. Você vai ter a oportunidade, com muita alegria, de trazer ao Senhor, no altar de Deus, o seu dízimo e a sua oferta. Dizimar e ofertar ao Senhor, igreja, é você entender e reconhecer que tudo que você tem vem de Deus e volta para Deus. Eu quero deixar apenas um versículo de reflexão para vocês, que está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, igreja? Faça isso com muita alegria. Aleluia! Você pode vir ao altar, ofertar e dizimar ao Senhor. A tua presença me enche de amor. E a tua presença me enche de amor. Eu quero te ver, Jesus. Eu quero te ver, meu Senhor. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou no teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. Quando estou no teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou no teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, eu te amo.
sabemos, Deus, que o nosso sustento vem do Senhor, que o Senhor, ó Deus, quem nos dá saúde, o Senhor nos dá o ar, o Senhor provê todas as coisas, o Senhor diz sim e o Senhor diz não. Pai, nós queremos nessa noite nos alegrar diante de Ti e dizer, Pai, que nós reconhecemos que tudo que temos, ó Deus, vem do Senhor, e nós queremos dar, ó Deus, a Ti de volta, com a nossa fidelidade, com o nosso coração, ó Deus amado, com a alegria, da Deus, daquilo que o Senhor tem feito em nós e daquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplaude o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Eu estou aqui. Cadê meu varão? Eu falei assim, meu filho, fica lá do meu lado para mim não ficar sozinha. Eu me chamo Luciene, sou líder da célula Kingdom, da Rede Verde Limão, juntamente com meu esposo, Belchior. Só que ele não pôde estar presente. E eu quero dizer às mães, mais uma vez, hoje para nós é um dia muito especial. Eu estou aqui para falar dos aniversariantes, mas também hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. E eu quero dizer da minha alegria de ser mãe. Eu louvo muito ao Senhor. Hoje eu tenho 2 varões. O Senhor me deu 2 varões de presente. Pode falar a sua idade? O meu mais novo tem 15 anos e o mais velho tem 18. Gente, eu quero falar para as mamães. Não tem nada melhor, não tem presente mais valioso do que você ver os seus filhos, aquilo que você ensina quando eles são pequenos, e você fala, meu Deus, será que esse menino não vai aprender? E, de repente, é como uma pipoca estourando. Você vai começando a ver os frutos, né, pastora? Vai começando, a pastora está aí nas 3 fases, né? Mas é uma bênção ser mãe. Eu quero dizer para você que vale a pena as noites acordadas, né? Vale a pena o choro, vale a pena as peias, os castigos, vale a pena. Eu quero dizer para você que vai florescer. Você só não pode desanimar, amém? E é uma bênção ser mãe, isso é maravilhoso. E eu quero perguntar, quem aqui aniversariou durante a semana? Alguém fez aniversário durante a semana? Amém, temos ali uma pessoa. Pastor só pede para ficar de pé, não é? Pode vir aqui? É uma mamãe, não é? Amém. Ai, a Daiane, gente. Ah, Daiane. Pode, né, pastor? Ela pode subir aqui, né? Tá de máscara, Daiane, não tem problema. Tem mais alguém? Cris, amém. De casamento, né, Cris? Glória a Deus. Tem mais alguém, gente? Aniversário de casamento. Tem mais alguém que aniversariou essa semana? Se não, eu vou convidar você a se colocar de pé e nós vamos orar por eles, né? Nós vamos declarar a bênção do Senhor sobre a vida deles. Casamento, aniversário. Pode ficar aqui mais próximo, Daiane. Não tem problema, não. Amém? Estenda suas mãos para cá e abençoe essas pessoas, né? A Daiane, o Hércules, mais a Cris. Comece a profetizar a bênção do Senhor sobre a vida deles. Senhor, meu Deus, nós queremos, ó Pai, agradecer pela vida da Daiane, meu Deus, essa bênção do Senhor, essa pessoa que o Senhor tem levantado, que o Senhor escolheu para estar no nosso meio. Muito obrigada, Senhor, que todos os dias dela, Pai, esteja, ó Deus, no caminho do Senhor, esteja, Pai, buscando no Senhor os ensinamentos, Pai, que ela possa estar, ó Deus, adquirindo sabedoria em tudo, Pai, em nome de Jesus. E também, Senhor, a Cris, mais o Hércules, que cada dia mais o Senhor venha, ó Deus, fazer com que eles cresçam no amor do Senhor, que o casamento deles possa estar, ó Deus, firmado na rocha que é Jesus. Que eles possam receber todos os dias a bênção do Senhor, a graça do Senhor, em nome de Jesus. E que eles se renovem a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, abençoa grandemente a família deles, Pai. Abençoa grandemente a família da Daiane, Pai. Que eles sejam prósperos. Que a bênção do Senhor esteja sobre ele durante todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar os parabéns. Ah, ela quer falar. A Cris quer falar. Pai do Senhor, eu quero falar para vocês que são 18 anos de casado, maioridade. E quero falar para vocês que anos intensos.
E que se vocês estão casados e acham que o casamento de vocês não tem solução, tem. Se vocês acham que os filhos de vocês não têm solução, tem. E eu quero falar que já me falaram uma vez que se tem manual, jogaram fora. Não jogou. O manual está aqui. Amém? Confiem, acreditem. Eu sou a Cristiane do Hércules. Esse aqui é o Hércules da Cristiane. E para a honra e glória do Senhor, vamos ficar. Você vai ter que me aguentar. 50 anos de casado, 60 anos, 70. Não, 70 tá bom, né, amor? Nossa! Até o fim. Não, até depois do fim, porque eu quero te encontrar lá. Pastor e pastora, muito obrigada. Obrigada mesmo por vocês serem exemplos. Bem casados, muito obrigada. Aprendo muito com vocês. Louvor, muito obrigada. Vocês são ótimos. Vocês batem muito, mas muito obrigado pela peia. Amém, gente? O manual tá aqui, tá? Fica a dica. Beijos. Bora lá então, né, gente? Bem animado. Merece, né? Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. E lhes dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Rebeca. Bora lá, Rebeca, apresentar o que o Senhor mostrou no seu coração hoje, né? Pois é. Oi, gente, boa noite. Há quanto tempo, né? Bom, bate um temor estar aqui novamente, ainda mais dizendo que Deus quer dizer essa noite. Eu não imaginava que eu falaria isso logo depois de um pouco mais de um mês do falecimento do meu pai, mas para cá, porque tem... Mas eu tive uma visão durante o louvor, que eu vi um homem e ele segurava uma pedra, era uma joia muito preciosa, e ele segurava e ele estava tipo em campos secos, e ele corria com essa joia, ele se agarrava a essa joia, e Deus veio no meu coração e disse, cara, ele entendeu tudo. E pode virar? Ele realmente entendeu tudo, ele viu onde está o tesouro dele, ele viu a quem se agarrar, que é Cristo. E Deus tem chamado a nossa igreja a se agarrar a Cristo, estar com Ele, amar a Ele, se apaixonar por Ele cada dia mais. Onde está o seu tesouro? Deus me perguntou, onde está o nosso tesouro? Onde nós temos gastado nossas forças? Onde nós temos... onde nós vivemos a nossa vida, porque, cara, tudo aqui é muito passageiro, e só uma coisa importa, que é Cristo. E que nós venhamos nos apaixonar, e que nós não venhamos clamar Maranata, porque é bonito, é forte, mas porque nós ansiamos por ver Ele, porque Ele é o nosso amado. E que nós venhamos nos prender à nossa pedra de grande valor, que é Cristo, porque Ele é suficiente. E que nós venhamos entender a suficiência de Cristo a cada dia. Ele é suficiente, gente. Glória a Deus. Amados, vamos nos colocar de pé, a gente já está finalizando. E como nós já sabemos, o Senhor, Ele não despede ninguém de mãos vazias, né? E eu creio que o Senhor está saindo daqui, você está saindo daqui hoje com o coração cheio, com essa palavra abençoada que tivemos, esse louvor abençoado. E eu gostaria de convidar você a colocar a mão no seu coração e você vai orar ao Senhor, você vai agradecer esse momento, o que Deus fez na sua vida hoje e o que Ele vai fazer durante essa semana. Eu convido você a colocar todos de segunda
a segunda você vai colocar diante do Senhor, porque nada melhor, como ela falou, nada melhor do que estarmos na presença do Senhor, e nada melhor do que termos os nossos dias diante do Senhor, colocado diante do Senhor, amém? Comece a orar e agradecer ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade que você teve aqui hoje. Senhor, nós queremos, ó Pai, com o coração cheio de alegria, cheio de gratidão, Pai, agradecer, ó Deus, pelo que o Senhor fez aqui essa noite, as nossas vidas, pela Tua palavra que foi ministrada, Pai, em nome de Jesus, que ela tenha caído, Senhor, em terra fértil, Pai, e que essa palavra de hoje, Senhor, ela possa dar muitos frutos na vida de cada um, Pai, que cada um possa ter entendido, meu Deus, o seu propósito, a que veio, que cada um possa entender que é único, Pai. E em nome de Jesus nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor. E durante todos esses dias, Pai, dessa semana, que nós possamos acordar na presença do Senhor e dormir na presença do Senhor e permanecer na presença do Senhor. Porque sem o Senhor nós não somos nada. E nada recebemos se o Senhor não mandar do céu, Pai. Nós queremos colocar nossas vidas nas Tuas mãos, à disposição do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada. Nós Te louvamos e agradecemos por tudo. Amém. Aplaude o Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Deus abençoe cada um. Semana de bênção, vitória na vida de cada um.